Capítulo 90 Façanha médica que perfura os céus. Xiao Tianan caminhou na direção de Yun Che, cruzou ambos os punhos, e falou de uma maneira extremamente respeitosa: Senhor Wangfu, por favor tenha certeza de salvar meu filho. Esse Júnior tem somente um filho, desde que o Senhor esteja disposto a salvá-lo, esse Júnior definitivamente pagará essa dívida, mesmo se eu tenha que me tornar um cavalo ou um boi. Como líder da maior seita da cidade Lua Nova, podia ser dito que ele não estava abaixo de ninguém e estava acima de todos na cidade Lua Nova. E ainda, ele era extremamente respeitoso com esse doutor gênio, até o ponto de dizer esses tipos de palavras se tornar um cavalo ou um boi. Era claro que o assunto de Xiao Luosheng realmente o deixava ansioso ao extremo, mas ao mesmo tempo, ele realmente ficou intimidado pelo título excêntrico Mão de Deus. Gong Sun Tiu colocou um sorriso no rosto apressadamente e disse: por favor fique tranquilo, líder da seita Xiao. Com o Senhor Wangfu aqui, os ferimentos do seu querido filho certamente serão completamente curados. Eu realmente preciso felicitar o líder da seita Xiao. Já que o Senhor Wangfu chegou aqui, ele certamente exibirá sua mão de Deus. Não apenas os ferimentos do jovem mestre Xiao serão completamente curados, ele pode até mesmo ser capaz de forjar laços com o Senhor Wangfu. Essa é uma sorte que os outros não podem obter mesmo se implorarem por isso. Eles originalmente foram firmemente repreendidos por Xiao Tianan, como se sangue de cachorro tivesse sido derramado em suas cabeças, já que eles não tinham nenhum método para tratar do ferimento grave de Xiao Luosheng. E agora, esse excêntrico Mão de Deus tinha caído do céu. Enquanto eles estavam completamente excitados, eles também respiravam aliviados secretamente. Com a existência desse médico santo aqui, definitivamente não haveria nenhum problema com o ferimento de Xiao Luosheng, e a seita Xiao também não iria mais afogar sua raiva neles. Para ser referido como um senhor por esse Xiao Tianan com um respeito tão extremo, o interior do coração de Yun Che ficou naturalmente satisfeito ao máximo. Ele fez um sorriso fraco que era singelo, e ainda também era transcendental: já que eu já vim aqui, eu iria curá-lo mesmo se você não dissesse nada. Embora sua seita seja bastante pequena, ela foi construída em uma montanha. Subir até aqui também não foi fácil, como eu poderia vir aqui por nada? Venha, deixe-me dar uma olhada nos ferimentos desse pequeno companheiro. A maior seita da cidade Lua Nova que ocupava essa montanha inteira, atualmente se tornou uma seita bastante pequena em sua boca. Entretanto, ninguém presente sentia que isso era engraçado ou inapropriado. Que piada, quem ele era? Ele era o excêntrico Mão de Deus do Império da Fênix Divina. As seitas que alguém como ele tinha visto antes certamente seriam de primeira linha mesmo dentro do Império da Fênix Divina. Comparando a filial da seita Xiao com as seitas que visitou em suas viagens, ela provavelmente era menos que um peido. Chamar essa filial da seita Xiao de uma seita pequena já era cortês. Mas sua razão para decidir curá-lo foi inesperadamente porque ele não queria subir uma montanha por nada. Isso também pegou todos de surpresa. Mas pensando de volta em seu título de excêntrico Mão de Deus, eles então pensaram dentro de seus corações que isso era razoável. Se sua personalidade não fosse excêntrica, como ele poderia ser chamado de o excêntrico Mão de Deus? Xiao Tianan ficou radiante. Ele se lembrava firmemente do que Xiao Baikal tinha dito para ele e sua expressão mudou para uma com extremo respeito e sinceridade. Então, muito obrigado para o Senhor Wangfu. O estado dos ferimentos de meu filho estão ligados com o futuro dessa seita insignificante. Por favor tenha certeza de exibir a mão de Deus do Senhor e reparar os meridianos e as profundas veias de meu filho. Nossa seita ficará infinitamente grata do fundo de nossos corações. Se o Senhor tiver alguma ordem ou necessidade,
Por favor, fale sem nenhuma restrição. Yunt não disse nada enquanto ele atirava muito sem graça a bandeira e a maleta médica no chão. Ele então acariciou sua barba e andou despreocupadamente até a frente da cama de Xiao Luoxing. Esse título de excêntrico mão de Deus não é ótimo. Parece que ele não precisa se conter quando faz as coisas, já que ele é excêntrico depois de tudo. Quando os doutores viram esse doutor gênio caminhar na direção de Xiao Luoxing, eles se atropelavam na sua direção um após o outro. Se eles pudessem ver uma doutor gênio de seu nível trabalhando, mesmo um único olhar definitivamente provaria ser eternamente benéfico. Mas Xiao Tianan tossiu baixo e os atirou um olhar sério. Os corações dos doutores se enrijeceram simultaneamente, eles podiam apenas saírem do salão de medicina contrariados e com suas cabeças baixas. Zairi, vá avisar esses doutores, nenhum deles está permitido a espalhar que esse senhor é Angforré. Se mesmo um mínimo rumor vazar, minha seita Xiao definitivamente não os perdoará facilmente. Xiao Tianan disse com uma voz sombria. Se essa informação realmente vazar, isso certamente instigará um grande tumulto. Seria natural que inúmeras pessoas viriam aqui para serem diagnosticadas e talvez, até mesmo aquelas superseitas seriam atraídas aqui. Eu entendo. Xiao Zairi recuou com passos rápidos. Haviam duas pessoas deixadas no quarto, Xiao Tianan e Yunt. Xiao Tianan caminhava lentamente e cautelosamente na direção de Yunt. Ele descobriu que o doutor gênio estava atualmente segurando o pulso de Xiao Luoxing com seus olhos fechados, sem mais nenhum movimento. Ele se forçou a ser paciente e esperou por um longo tempo, mas finalmente não podia mais se segurar e falou: Senhor, sobre os ferimentos de meu filho. Yunt abriu seus olhos e removeu sua mão do corpo de Xiao Luoxing. Ele acariciou sua barba e disse: o braço quebrado não importa muito, e os meridianos e as profundas veias feridas também são apenas de pequena importância. Mas para a profunda força, ele terá que começar de novo e cultivá-la desde o início. Ferimentos seiveiros dessa maneira inesperadamente eram considerados apenas de pequena importância pela boca desse doutor gênio. Embora Xiao Baikal tinha dito para ele mais cedo que esses tipos de ferimentos podiam ser vistos como ferimentos leves somente aos olhos de doutores gênios desse nível, o coração de Xiao Tianan ainda continuou se restringindo por um tempo. Ele pensou em seu coração, como esperado de um doutor gênio que era considerado de primeira linha até mesmo no Império da Fênix Divina, seu domínio não é inteiramente algo que uma pessoa comum possa imaginar. Vá, e encontre algumas pessoas que entendam de ervas medicinais e me ajude a trazer alguns tipos de ervas medicinais. Yunt balançou sua mão com a postura de um expert. Certamente. Nossa seita já possui um jardim medicinal. Além do mais, nós também temos uma herança de milhares de anos, e um estoque acumulado em centenas de anos. Ao menos seja algo muito precioso, será possível encontrar tudo em nossa seita. Não muito tempo depois, Xiao Tianan trouxe 6 pessoas com ele e se apressou de volta. Yunt acariciou sua barba e disse despreocupadamente: um pedaço de rede de jade quente que tenha pelo menos 250 gramas, com a pureza em torno de 8,5 de 10, 3 pétalas de uma lótus do coração roxo, um talo de gengibre sangue de dragão que tenha em torno de 20 anos de idade, 50 gotas de orvalho do amanhecer, 10 talos da erva da fênix vivente, 1,5 kg de lama das éguas profundas. No total, Yunt nomeou aproximadamente uma dezena de materiais de uma vez só, e então os avisou com um tom sério: todos esses materiais são indispensáveis. A quantidade pode ser somente maior e não menor, e a idade pode apenas ser maior e não mais baixa. Tragam eles para mim dentro de 1 hora. Oh, e também, me traga uma caixa de agulhas pratas,
Xiao Tianan respirou aliviado secretamente, embora ele tinha pedido muitas coisas, elas não eram muito raras e a seita tinha grandes quantidades delas no estoque. Com um aceno de sua mão, ele fez as pessoas que ele trouxe irem buscar o que foi pedido com velocidade máxima. Em menos de meia hora, todos os itens que Yunche pediu foram trazidos juntos. Ele se levantou e disse: eu emprestarei sua fornalha de pílulas medicinais. Além disso, eu não gosto de ser perturbado quando refinando medicamentos. Todos vocês, o mais longe que você fiquem, melhor. Sim, sim, esse Júnior definitivamente se lembrará das palavras do Senhor. Xiao Tianan concordou apressadamente. Sua maneira respeitosa fez aqueles discípulos que vieram entregarem os materiais médicos com um olhar estupefato. Depois de Yunche ter ido ao salão de medicina, Xiao Tianan fez dezenas de discípulos ficarem em guarda a 30 passos de distância, como se fosse para prevenir alguém de se aproximar. Quando ele entrou, ele não saiu mesmo após 4 horas. Nesse momento, Xiao Baikal voltou. Como foi? Você conseguiu alguma informação confiável? Xiao Tianan perguntou. Xiao Baikal concordou e disse com a cabeça baixa: a guilda comercial Lua Negra usou o talismã de transmissão de som a 10.000 quilômetros para contatar a guilda principal dentro do Império da Fênix Divina e recebeu a notícia que o excêntrico Mão de Deus já tinha desaparecido há um ano atrás da área do Império da Fênix Divina, e ninguém o viu durante todo o ano. Foi dito que ele poderia estar viajando e visitando outros países. Não pode ser um engano. Essa pessoa, sem dúvidas, é o Angforre. Phil, isso é ótimo, isso realmente é ótimo. Xiao Tianan respirou fundo por um longo tempo aliviado e então perguntou cautelosamente: você não deixou a guilda comercial Lua Negra perceber nada, deixou? Xiao Baikal falou: o líder da seita pode ficar tranquilo, eles definitivamente não pensaram nada. Eu usei os ferimentos do jovem mestre da seita como razão para procurar pelo famoso médico santo, Huang He, e fui para comprar a informação. Agora mesmo, todos dentro da cidade Lua Nova sabem sobre os ferimentos do jovem mestre da seita, então a guilda comercial Lua Negra não suspeitará de nada. Eles também definitivamente não esperariam que o Angforre viria para a cidade Lua Nova. Como estão os ferimentos do jovem mestre da seita agora? O Angforre já começou a salvá-lo. Antes mesmo de Xiao Tianan responder, a porta do salão de medicina foi aberta enquanto Yunche saía com passos lentos. Os dois foram cumprimentá-lo freneticamente. Com o rosto cheio de esperanças, Xiao Tianan disse: Senhor, sobre os ferimentos de meu filho. Ele acordará no tempo de se beber meio copo de chá, vá e pergunte você mesmo. Eu precisarei descansar um pouco, me arrume um quarto que é silencioso o suficiente. Em adição, peça a alguém para preparar um pote de chá refrescando o coração, e traga-o para mim junto com uma refeição. Quando eu estiver no meu quarto, sem minhas instruções, ninguém está permitido a me perturbar arbitrariamente. Oh, e também, o corpo desse pequeno companheiro está muito fraco atualmente. Sem minhas instruções, não dê nada para ele comer. Mantenha isso em mente. Ambos, Xiao Tianan e Xiao Baikal, concordaram como galinhas bicando grãos de arroz. Eles memorizaram firmemente as palavras de Yunche e não se atreviam a perder nem mesmo uma única palavra. Então, eles ordenaram pessoas para prepararem um quarto para Yunche imediatamente. Quando eles caminharam para dentro da sala de pílulas medicinais, eles descobriram que Xiao Luosheng tinha realmente recuperado a consciência. Pai! Quando ele viu Xiao Tianan entrando, Xiao Luosheng moveu seu corpo e emitiu uma voz extremamente rouca. Xiao Tianan se aproximou apressadamente e quando ele estava para falar,
ele descobriu surpreendentemente que a cor do rosto de Xiao Luosheng estava inesperadamente muito melhor que antes. Pelo menos, não estava com uma cor branca pálida como papel, mas tinha um pouco de cor de sangue. Todo seu braço esquerdo estava completamente coberto com uma camada de uma pasta medicinal espessa, e emitia um cheiro extremamente agudo. Luosheng, como você está se sentindo agora? Você se sente um pouco melhor. Xiao Luosheng moveu seus lábios, e a dor que veio de seu corpo causou seus músculos em seu rosto a espasmarem levemente, braço esquerdo, muito dolorido. O que? Você disse que seu braço esquerdo dói. Seu braço esquerdo realmente dói. Depois de ouvirem as palavras de Xiao Che, Xiao Baikal perdeu sua compostura e gritou. Xiao Tianan ficou primeiro confuso por um momento, mas também foi capaz de entender imediatamente logo após. O braço esquerdo de Xiao Luosheng estava quebrado em dezenas de pedaços, e os nervos e meridianos foram totalmente rompidos junto com isso, então era virtualmente impossível para ele sentir mais dor. E ainda agora, ele tinha dito que seu braço esquerdo estava doendo. As expressões faciais de Xiao Tianan se tornaram imediatamente uma de excitação e ele pegou rapidamente o pulso direito de Xiao Luosheng. Depois de algumas respirações de tempo ele se levantou agressivamente, e ficou inesperadamente febril ao ponto de não saber quais eram seus pés e quais eram suas mãos. Isso. Os meridianos do braço esquerdo de Luosheng estão desobstruídos em alguns lugares e todos os ossos quebrados também estão ligados juntos. Os meridianos rompidos da parte superior de seu corpo também parecem estar fracamente vivos. Como isso é possível? Xiao Baikal ficou extremamente chocado quando ele ouviu suas palavras e também beliscou rapidamente o pulso direito de Xiao Luosheng. Depois de examinar por algum tempo ele gritou alto, Doutor Gênio. Não? Um médico santo? Como esperado de um médico santo. Em apenas meras 4 horas, ele foi capaz de recuperar um ferimento grave que originalmente não podia ser curado, para tal extensão. Se eu não visse isso com meus próprios olhos, eu absolutamente não acreditaria que esse degrau de habilidade médica divina existia nesse mundo. Eu originalmente pensei que minhas próprias habilidades médicas já eram consideradas brilhantes. Vendo a perícia de cura desse excêntrico mão de Deus com meus próprios olhos, eu finalmente entendo que durante esses anos, eu virtualmente estava olhando para o céu enquanto estava sentado em um poço. Líder da seita, como eu disse antes, não apenas o jovem mestre da seita se recuperaria completamente, mas pode até mesmo lucrar com esse desastre. Isso é ótimo, isso realmente é ótimo. Xiao Tianan não podia controlar a alegria em seu rosto, não importava o quanto ele tentasse, e o último traço de suspeita em seu coração sobre a identidade desse excêntrico mão de Deus também desapareceu sem nenhum traço. Reprimindo sua excitação, ele disse para Xiao Luosheng: Luosheng, fique tranquilo, seus ferimentos definitivamente serão curados. O rosto de Xiao Luosheng estava cheio de dor. Depois de bastante tempo, ele finalmente comprimiu algumas palavras com dificuldade: se eu não me vingar, eu juro que não sou mais um humano. Xiao Tianan riu com tranquilidade, aquele Yunti não é nada, apenas um ninguém, para matá-lo, virtualmente não é diferente de esmagar uma formiga. Eu de primeira, queria destruí-lo eu mesmo, mas eu mudei de ideia agora. Essa dívida, Luosheng deve pagar pessoalmente. Embora seus meridianos e profundas veias estão totalmente despedaçadas, você não precisa se preocupar mais sobre isso. Seu pai aqui já encontrou o doutor gênio mais incrível desse continente profundo céu para você, sob suas mãos, todos os seus ferimentos, mesmo incluindo seus meridianos e profundas veias, podem ser completamente recuperados. Além do mais,
esse doutor gênio também sabe a técnica divina, abrindo o profundo com um dedo. Se você puder mantê-lo em seu lado bom, ele pode facilmente fazer sua aptidão melhor do que antes. Não muito tempo depois, você será capaz de se vingar com suas próprias mãos. Quando você encontrá-lo, você deve chamá-lo respeitosamente de Senhor Wangfu. Você deve tratá-lo com respeito, com ainda mais respeito do que quando você encontra o grande Elder. Se você realmente puder mantê-lo em seu bom lado, então esse seu ferimento grave não é um desastre, mas uma grande sorte. Uma grande sorte que é o suficiente para deixá-lo sobressair-se na seita principal da seita Xiao. Quando esse momento chegar, talvez você possa até mesmo querer agradecer aquele pirralho do Yunche.